Olá, que a paz de Cristo esteja com todos. Sou o pastor Leonardo Matuda, da Igreja do Evangelho Quadrangular e professor do Instituto Teológico Quadrangular desde 2009. E estou a apresentar a disciplina História da Igreja. Então, essa disciplina, ele foi preparado para vocês, alunos, para que saiba os fundamentos históricos da Igreja do século I até o século XXI, em sequência cronológica, a origem da Igreja cristã, seu desenvolvimento, suas divisões e ramificações, principais líderes e acontecimentos, a influência e responsabilidade da Igreja na história da humanidade e dados estatísticos atualizados da Igreja cristã evangélica no século XXI. Capítulo 1. A Igreja primitiva, a plenitude dos tempos. A história da Igreja é uma daquelas histórias que é bastante complexa de ser analisada e elaborada pelos pesquisadores na medida em que existe uma carga muito grande de religiosidade a respeito dos fatos ocorridos, o que muitas vezes pode nos impedir de enxergar as reais intenções e interesses que levaram a tais atitudes pelos mandatários da Igreja. E a história da Igreja tem sido, sempre desde o seu nascimento até o presente, a história da graça de Deus para com o homem. E a origem da Igreja, a Igreja de Cristo, sempre existiu na mente e coração do Pai, desde antes da fundação do universo. Em Efésios capítulo 1, 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 diz, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. O plano da salvação estava traçado por Deus, desde o eterno passado. O sacrifício fora feito antes da fundação do universo, isto é, antes mesmo de ser efetuado no Calvário, o Cordeiro já era conhecido pelo Pai. Em uma ordem lógica, podemos admitir que Deus fundou a Igreja, Jesus Cristo formou a Igreja e o Espírito Santo confirmou a Igreja. Assim, o projeto no coração de Deus, a formação pelo ministério de Cristo e a confirmação no dia de Pentecostes pelo poderoso derramamento do Espírito Santo. A fundação da Igreja. Em Efésios 3, versículo 9 diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo Jesus. A Igreja, que antes era um mistério oculta em Deus, fora revelada em Cristo, tornando-se o segredo de Deus conhecido aos homens. E a expressão oculto em Deus indica que a Igreja esteve sempre na mente de Deus, e vindo a ser conhecido pelo ministério terreno de Jesus Cristo e o Espírito Santo. A Igreja de Deus começou a formar e revelar-se no tempo, quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Está escrito em João, capítulo 1, 36. E o nascimento da Igreja, a Igreja de Cristo iniciou a sua história com um movimento de âmbito mundial no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição e 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E na manhã do dia de Pentecostes, 120 seguidores de Jesus estavam orando, reunidos, línguas de fogo desceram sobre eles e falaram em outras línguas. E o tríplice efeito de Pentecoste iluminou a mente dos discípulos, compreenderam que o reino não era político e deveriam estar totalmente na dependência do Espírito Santo. A plenitude do tempo. A plenitude do tempo. Em Gálatas 4,
diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. A plenitude do grego pleroma é aquilo que está preenchido, consumação do tempo, cumprimento, realização. Portanto, o texto diz que Jesus foi enviado ao mundo no momento exato, quando todo o cenário necessário já estava pronto. E esta preparação prévia incluía todo o ambiente histórico, político, intelectual e religioso. Na época, a Palestina, onde o cristianismo deu os seus primeiros passos, ocupava uma posição geográfica privilegiada, pois ocupava uma área onde era a encruzilhada das grandes rotas comerciais que uniam o Egito à Mesopotâmia e a Arábia Saudita com a Ásia Menor. Por isso, vemos na história descrita no Velho Testamento esta área tão cobiçada sendo invadida por vários impérios. A língua predominante na época era o grego, uma língua universal, apesar do império dominante ser o Império Romano, que unia em um só governo boa parte do mundo conhecido. Era um governo pacífico e próspero, e suas cidades estavam em progresso, e viajar não era mais difícil, pois muitas estradas foram construídas. Apesar de haver muitas religiões e filosofias, a política dos romanos era, em geral, tolerante em relação à religião e aos costumes dos povos conquistados. O mundo estava vazio espiritualmente. Assim, o mundo estava pronto para a recepção de uma nova religião. A plenitude do tempo não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão, mas quer dizer que, nos desígnios de Deus, havia chegado o momento de enviar seu Filho ao mundo. O mundo romano e o adventismo do cristianismo. O mundo romano estava sob o governo do imperador Augusto. Expandia-se territorialmente, as artes floresciam, a engenharia arquitetônica era muito avançada e o sistema religioso, sob o jugo do paganismo, foi distribuído em várias seitas. Observava-se ainda a intervenção divina na preparação do mundo para receber o Messias de Israel, e usando nessa preparação os três principais povos da época, os gregos, os romanos e os judeus, cada um destes dando a sua parcela de contribuição para que consolidasse a plenitude dos tempos. E os alunos também se verá inteirado sobre a vida da igreja nesses 3 primeiros séculos, com destaque para as primeiras perseguições, abordando os principais governantes romanos que impetraram as perseguições, bem como os primeiros mártires do cristianismo, no que diz respeito aos pais da igreja, que foram um exemplo de fé e perseverança, sendo barbaramente perseguidos, torturados e mortos em defesa de sua fé. Finalmente, ver-se-á uma lista de apologistas, bem como suas apologias, as quais não se sensibilizaram os inimigos do cristianismo, mas contribuíram grandemente para fortalecer a fé dos cristãos e encorajá-los para perseverar e não se deixarem desfalecer diante das atrozes perseguições. E não se concebe uma história do cristianismo sem um prévio conhecimento acerca do seu fundador, Jesus Cristo. As Escrituras vaticinaram de forma bastante vasta o nascimento de Messias. Daí faz-se necessário pelo menos algumas informações a seu respeito, bem como a respeito do ambiente em que surgiu antes de adentrarmos na história da igreja propriamente dita. Então, recapitulando, a história bíblica do Antigo Testamento termina com a morte de Neemias, por volta de 440 a 400 anos antes de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo para as igrejas de Galácia, afirma: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É o que está escrito em Gálatas 4:4. E este período, aproximadamente 400 anos entre a morte de Neemias e o nascimento de Cristo, é chamado período interbíblico ou período de silêncio da parte de Deus.
Isso porque durante 4 séculos Deus não se manifestou a seu povo nem por profecias, visões ou por meio de sonhos. Estar em silêncio não implica em estar inativo, ou seja, Deus estava numa intensa atividade preparando o mundo para o advento de Cristo. E a vida de Cristo ocorreu na época em que a Palestina estava sob o jugo do Império Romano. Ele nasceu durante o reinado de Augusto, morreu e ressuscitou no período do reinado de Tibério. A Palestina estava sob o jugo romano e o Herodes, o Magno, era o rei da Judéia quando Jesus nasceu. Pode-se descrever a situação de Roma no período do Advento e a vida de Cristo da seguinte maneira, no seu contexto político, religioso e social, e onde irei abordar cada um deles. Dentro do contexto político, Augusto exerceu uma política culturalmente revolucionária. Ele preparou o mundo para um grande avivamento literário, pois durante a sua gestão, a literatura clássica foi reestruturada e se desenvolveu de forma extraordinária. As artes floresceram em todo o seu esplendor e se desenvolveram de forma vertiginosa, principalmente no campo da música e da arte dramática. O setor de construção civil também se desenvolveu grandemente e até hoje Roma é conhecida por suas façanhas arquitetônicas, como o Panteão, o Coliseu e muitas outras obras magníficas desenvolvidas pela sua engenharia. As estradas do Império Romano eram construídas o máximo possível em linha reta e, quando necessário, eram construídos de grandes viadutos e pontes sobre rios e vales. E algumas dessas estradas ainda estão em uso atualmente. Lembrando-se ainda que já naquela época se nutria grande interesse pelas ciências e principalmente pela matemática. No contexto religioso, segundo os historiadores, as condições morais do mundo romano não eram exemplos de virtudes. Haviam pessoas virtuosas, mas num contexto geral, os níveis moral e ético estavam abaixo da mediocridade. Corrupção no governo, fraude no comércio, imoralidade sexual, superstição religiosa eram fatores que revelaram o estado de gritante degradação moral e ética do Império Romano. E neste ambiente pautado pela degradação moral e ética, algumas religiões se destacaram, como por exemplo o animismo. Animismo seria uma forma assim em que Deus eram cultuados por determinado grupo de pessoas. O agricultor adorava os deuses da terra, da floresta, do céu, da colheita, ou seja, para ele tudo era Deus. E a natureza era constituída de diversos deuses, aos quais ele personificava e adorava. Os militares, por exemplo, adoravam os deuses de origem grega, como, por exemplo, Júpiter, o deus dos céus, Netuno, o deus dos mares, o Plutão, o deus dos infernos e das regiões dos mortos. Um exemplo dessa prática religiosa pode ser observado no livro de Atos dos Apóstolos, quando uma multidão tomada pelo fanatismo gritava freneticamente. Culto ao imperador. Havia também culto à idólatra prestada ao imperador. Os imperadores, muitos dos quais reivindicavam para si a adoração que se prestava às divindades, recebia nome dos deuses, eram cultuados com deuses e muitos o consideravam, em certo sentido, como os próprios deuses. Os cristãos abominavam esse tipo de idolatria e eram furiosamente perseguidos por se recusarem a participar de suas práticas. Também temos a prática do ocultismo. Semelhantemente às religiões místicas, a prática do ocultismo estava em alta naquela época das trevas espirituais. Os ocultistas observavam muitos credos e ritos misteriosos, praticavam a magia e tinham também suas previsões proféticas. Prediziam o futuro através do exame das entranhas dos animais abatidos e também através de certos tipos de aves. Temos também o judaísmo. Além das religiões pagãs comentadas acima, havia o judaísmo subdividido em várias seitas. O judaísmo era a religião do povo de Israel.
baseado na revelação de Deus através das Escrituras, isto é, na lei de Moisés, nos profetas. Era uma religião pautada pela rigorosa observância aos rituais e sacrifícios impostos pela lei mosaica. Por se tratar de uma religião monoteísta, os judeus não admitiam a existência de outros deuses e abominavam qualquer menção aos deuses do paganismo. E o judaísmo se dividiu em várias seitas, entre as quais se destacavam o dos fariseus e o dos saduceus. Os fariseus controlavam a vida religiosa e os saduceus, em número, detinham o poder político e governavam a vida civil judaica nos dias do rei Herodes. E dentro do contexto social, as condições econômicas e sociais do primeiro século não eram muito diferentes da situação atual. Dentro da sociedade pagã e judaica havia uma aristocracia extremamente opulenta. Os judeus ricos, por exemplo, eram sacerdotes e rabinos. Os pagãos eram ricos, eram os grandes proprietários de terra e monopolizavam o setor agropecuário. Em geral, a sociedade pagã era formada por classe média, pela plebe, ou seja, são pessoas comuns, os mais pobres, e também tinham os escravos e os criminosos. E nesse contexto, e nesse complexo ambiental, destacavam-se 4 línguas: o latim, o grego, o hebraico, o aramaico. E o meio de se ganhar o sustento, ainda que por processos bem rudimentares, eram a pecuária, a agricultura e a indústria. A contribuição dos gregos. O povo grego constituiu, juntamente com os romanos e os judeus, uma das nações colaboradoras na preparação do mundo para o advento de Cristo e, consequentemente, do cristianismo. Isto porque os povos que viviam nas regiões do Mediterrâneo tinham sido grandemente influenciados pelo espírito do povo grego. A influência dos helenos se fez presente e marcou profundamente as civilizações dos mais distantes países e das principais cidades do mundo da época. Considerando que o domínio político imperial estava nas mãos dos romanos e o mundo era tão influenciado pela cultura grega, os historiadores referem-se ao mundo antigo como o mundo greco-romano. A influência da cultura. Foi graças à influência grega que a cultura rural da época deu lugar a uma cultura intelectual. A influência da cultura grega é marcante em todas as gerações, não só pelo legado que nos deixou, mas também porque se tornou responsável pela divisão do mundo entre o Ocidente e o Oriente. A democracia, a concepção clássica das artes e principalmente a filosofia são um legado inestimável deixado pelos gregos e que hoje constitui a base de muitas civilizações. A cultura helênica atingiu seu ápice em Atenas por volta do V século a.C. e no século IV se espalhou por todo o leste do Mediterrâneo. E o principal responsável pela difusão da cultura grega foi o Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Embora seu reinado tenha sido curto, Alexandre conquistou o Império Persa e estabeleceu um Império Grego. Sua fama se espalhou por todo o mundo habitado da época, perdurando até os nossos dias. Através das conquistas de Alexandre, a cultura helênica foi se desenvolvendo, se espalhando e se impondo por toda parte, onde quer que chegassem as tropas. E esse desenvolvimento de cultura helênica iniciada em Atenas passou a ser chamada de cultura helenística. Tratava-se de um estilo de vida grego levado pelos exércitos de Alexandre aos mais distantes povos, chegando até a Índia. Também chegou e fincou raízes no Egito, na Palestina, na Pérsia e por toda a Ásia Menor, influenciando-lhes a religião, os sistemas de governo, as línguas e as artes. Dessa maneira foram se espalhando colônias gregas por todos os lugares e centenas de anos mais tarde tornaram-se grandes centros de difusão do cristianismo, pois havia mais facilidade de comunicação entre as pessoas
e menor suspeita ou perseguição aos estrangeiros. E uma outra contribuição outra influência é a língua. Para difundir o Evangelho por todas as nações conforme a ordenança do Senhor Jesus Cristo, seria necessário conhecer não somente a cultura em si, mas principalmente a língua de cada nação. Os primeiros discípulos do Senhor Jesus não eram homens de cultura intelectual muito elevada e certamente seria quase impossível cumprir sua missão uma vez que mal conheciam a sua própria língua, ou seja, o hebraico. Os gregos, portanto, ao difundir sua cultura entre os povos, difundiram também a sua língua, tornando o idioma universal da época. E como resultado dessa influência linguística, tornou-se fácil a comunicação do Evangelho. Isto porque, após a ascensão de Cristo, os discípulos chamados de apóstolos saíram pelo mundo pregando e testemunhando o Evangelho. Por todos os lugares aonde chegavam, cada povo tinha sua própria língua ou dialeto, mas também conheciam o grego. Não se tratava de um grego clássico, dos homens cultos ou dos filósofos, mas do grego comum, o koiné, ou popular, que era falado pelas grandes massas. E temos uma outra contribuição grega que foi a filosofia. Não houve no mundo antigo nenhum povo cuja vida intelectual fosse tão vigorosa e desenvolvida quanto foram os gregos. Eles abordavam temas que para outras nações eram indiferentes, como por exemplo a existência de Deus, do homem, a origem, o significado do universo, a relação entre o bem e o mal, etc. Todos esses temas e outros afins se tornaram objeto de pesquisa para os pensadores gregos. E eles não só se tornavam esses assuntos objeto de meditação, mas se sentiam fascinados por eles. Não é sem motivo que a Grécia é considerada o berço da filosofia. E este é um dos fatores que muito influenciaram a pesquisa e as discussões acerca dos valores do cristianismo. A disposição para receber e questionar novos conceitos, buscando novas descobertas através das pesquisas, era uma característica peculiar do povo grego, ou seja, eles estavam sempre abertos para as novidades e novos questionamentos em todas as áreas da vida. E a influência dos helenos se estendeu por todo o mundo antigo, que impulsionava os homens a pensar e, consequentemente, a pesquisa era pautada pela curiosidade intelectual. Podemos observar que tão logo o apóstolo Paulo chegou a Atenas e começou a pregar e a discutir com os judeus religiosos e religiosas na praça pública, rapidamente a notícia chegou aos intelectuais, os quais o conduziram até o Areópago, a fim de interrogarem acerca de sua mensagem que para eles era estranha. E esta curiosidade intelectual, recheada pelo interesse por novidades, fez da mensagem cristã o centro das atenções dos gregos, tornando mais fácil a sua aceitação. A contribuição dos judeus. A valiosa contribuição dos judeus na preparação do mundo para o advento de Cristo, através da preservação da pureza religiosa e sua esperança pelo Messias. Depois de preparar o berço e receber o Messias, coube também aos judeus a disseminação do Evangelho para o mundo de então. E as grandes contribuições dos judeus para o cristianismo foram o monoteísmo, a esperança messiânica, o sistema ético e a sinagoga. Esperança messiânica. Tendo Deus escolhido a tribo de Judá dentre os filhos de Jacó, este povo, ao retornar do cativeiro babilônico, passou a ser chamado ou ser conhecido como judeus, denominação que abarca toda a nação de Israel, ou seja, os descendentes de Abraão. Hoje conhecemos Israel como um país, uma nação, embora envolva outras ou todas as tribos remanescentes, é chamada de os judeus.
Este é o povo que recebeu a missão de preparar o berço do cristianismo. Deus prometera a Abraão que lhe daria por herança a terra de suas peregrinações, a qual se tornaria uma possessão perpétua dos descendentes do patriarca. A partir de então, Canaã passou a ser vista pelos descendentes de Abraão como a terra prometida, ou terra da promessa. Certa ocasião, Deus revelou para Abraão que a sua descendência viveria em uma terra estrangeira, seria escravizada, mas que passado um determinado tempo, que seriam uns 430 anos, tornaria para a sua terra, conforme se vê registrado em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. E esta promessa de julgamento para a nação opressora e a libertação dos hebreus passaram a ser vista como uma promessa da visitação do Senhor, ou seja, uma profecia que apontava para a vinda do Salvador, da qual a escravidão egípcia e a libertação através de Moisés se tornariam figuras ou tipos. Ao ouvir Moisés dizendo que Deus os visitava, os anciões entenderam que, de fato, era o Senhor cumprindo a promessa da libertação, ou seja, a palavra-chave era a visitação do Senhor. Podemos observar que, quando o menino Jesus foi levado ao templo para ser apresentado a Deus, Simeão o tomou nos braços e, por revelação divina, reconheceu tratar-se do Messias que os judeus esperavam há milhares de anos. Portanto, a esperança de um Messias libertador alimentado pelo povo judeu se tornou uma marca indelével de sua fé. Monoteísta. Outro fator relevante que distinguia o povo judeu de outras nações era a sua religião monoteísta, o qual fazia questão de preservar. O povo judeu era o único povo que praticava uma religião monoteísta, ou seja, cultuava um único Deus, e este não era representado por nenhuma imagem esculpida, nem por animais ou quaisquer outros seres, como ocorria com outras nações ao seu redor, as quais acreditavam na existência de vários deuses e cada um deles era representado por um ídolo diferente. Além da contribuição religiosa, os judeus também legaram ao mundo o mais alto sistema ético. O padrão moral e ético proposto nos 10 mandamentos não era apenas um ideal de conduta para os hebreus e nem estava restrito à sua época. Trata-se de uma instrução ética e moral para toda a humanidade e para todos os tempos. E esse padrão entrava em confronto com todos os conceitos de ética e de moral que prevalecia naqueles dias. O bem da verdade ainda prevalecem em nossos dias. E o resultado é uma vida abundante e próspera, que culminará na salvação eterna do indivíduo, pois o próprio Senhor Jesus Cristo, ao evangelizar uma mulher samaritana, disse que o cristianismo pode e deve dizer para aqueles que buscam a salvação por outro caminho que não seja Jesus Cristo. Isto ele disse diante do questionamento da mulher quanto à adoração, se no templo de Jerusalém ou nas montanhas de Samaria, onde seus antepassados haviam adorado. E foi preservando estas características ímpares em sua relevância que o povo judeu também se tornou ímpar, uma vez que dele adveio a salvação para toda a humanidade. Assim, eles não só esperavam, mas também anunciavam a chegada de um Messias libertador, afirmando a existência de um único Deus, a qual prestavam culto e no qual depositavam sua fé, preparando assim o berço para receber a visita daquele prometido que traria redenção para todos os homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. E com isso também nós temos as sinagogas, que nasceram durante o exílio da Babilônia. Esse assunto vai ser, ou melhor, já foram abordados na história de Israel, a disciplina que vocês já tiveram no segundo ano, como vocês devem lembrar. E como não podiam se reunir no templo de Salomão, pois os mesmos foram destruídos pelos babilônicos,
instituíram lugares onde mantinham sua fé e animavam outros a fazerem o mesmo. A contribuição dos romanos. Já foi dito que a formação do Império Romano teve início por volta do século 8 anos antes de Cristo, começando como um conjunto de várias pequenas províncias até se transformar no mais poderoso de todos os impérios. Este império começou a despontar enquanto Alexandre Magno conquistava o Oriente e esmagava o imbatível Império Persa. Ainda no terceiro século, os romanos já dominavam toda a Península Itálica. Desta maneira, quando surgiu o cristianismo, os romanos eram os senhores da terra. Ainda que houvessem algumas regiões que não se achavam sob seu domínio por volta do ano 50 depois de Cristo, a vastidão do império era notável, abrangendo todas as nações por onde o cristianismo seria propagado durante os primeiros 3 séculos da era cristã. Os romanos dominavam toda a Europa, na parte sul dos rios Reno e Danúbio, atingia também a maior parte de toda a Inglaterra, o Egito e toda a costa ao norte da África, bem como a grande parte da Ásia, desde o Mediterrâneo até a Mesopotâmia. Apesar do seu vasto domínio, os romanos não agiam pela força ou violência, pelo contrário, governavam com moderação e muita inteligência. Sempre que conquistavam uma região, os romanos levavam progresso, pautado por uma civilização bem mais elevada do que a existente antes de sua chegada. A sua administração demonstrava maior eficiência nas proximidades do Mediterrâneo, onde ficava a Palestina, ou Judéia, região que se tornaria o palco do advento de Cristo e, consequentemente, o berço do cristianismo. Entre os legados que o Império Romano deixou para as gerações seguintes, pode-se mencionar a excelência de sua administração e um colossal monumento jurídico marcado por sua longa experiência, tanto pública quanto privada, ao comentar sobre as leis romanas. O direito romano foi um dos legados mais importantes deixado por Roma às gerações que lhe sucederam. O antigo direito constitucional, isto é, baseado no uso e nos costumes, passou a ser direito escrito, com a Lei das 12 Tábuas, que é considerada a mais antiga lei de Roma. O sistema jurídico dos romanos resultou não somente na necessidade de governar os diferentes povos dos países conquistados, mas também da natural substituição dos antigos costumes por certos princípios gerais que foram condensando através dos éditos dos pretórios. E também temos a segurança. A segurança constituiu um fator importante quando se fala da significativa contribuição dos romanos na preparação do mundo para a propagação do cristianismo. Isto porque nos primórdios do cristianismo era a dificuldade em relação às nações estrangeiras. Quando o indivíduo ultrapassava as fronteiras com outro país, normalmente ele era preso como suspeito de espionagem e naturalmente era visto como um inimigo em potencial. Havia ainda os perigos nas estradas, representados pelos salteadores que as infestavam. A navegação era extremamente difícil, perigosa por causa da pirataria que assolava os mares. À vista disso, dificilmente os apóstolos do Senhor Jesus teriam qualquer chance de sucesso se porventura tentassem difundir o cristianismo por todas as nações conforme a orientação do mestre. E neste aspecto, a atuação dos romanos foi de fundamental importância e eficaz. Agindo com todo rigor, o governo romano combateu e varreu a pirataria, que infestava o Mediterrâneo, e também erradicou o perigo do assalto, combatendo e eliminando os salteadores, além de manter um patrulhamento constante por todas as estradas do império. Desta maneira, quando os apóstolos saíram de Jerusalém para
propagar a mensagem do Evangelho, o sucesso foi total. Outra contribuição dos romanos foi a unificação dos povos. Apesar de abranger várias nações e culturas diferentes, o Império Romano foi muito hábil em cumprir uma missão importantíssima e necessária para que pudesse exercer uma boa administração, isto é, unificaram todos os povos sob uma mesma bandeira e um mesmo governo. Haviam guerras constantes entre uma nação e a outra, as quais foram abolidas sob os combates intensos, rigorosos e eficazes dos governantes romanos. E esta atitude sábia e eficiente por parte dos romanos seria mais tarde um triunfo valioso que também seria habilmente usado pelos primeiros missionários responsáveis por difundir a mensagem salvadora de Jesus Cristo para todas as nações. E é evidente que o governo romano não tinha tal preocupação, o que nos leva à convicção de que o próprio Deus estava agindo em conformidade com seus santos propósitos de tornar a mensagem da salvação não somente conhecida, mas principalmente acessível a todos os povos. E outra contribuição foi o intercâmbio entre os povos. Os povos não estavam apenas unificados, mas também havia um estreito relacionamento diplomático e comercial entre eles, porque não somente os apóstolos de Jesus Cristo, mas também comerciantes e viajantes de todas as partes do mundo habitado naquela época se tornaram portadores da mensagem redentora do Evangelho de Jesus Cristo. Fossem em Jerusalém ou em qualquer outro lugar que passassem e ouvissem a mensagem, a levavam consigo para outros lugares onde davam seu testemunho e muitas almas se rendiam aos pés do Salvador. Eles levavam no arcabouço de suas bagagens não só os produtos do seu comércio, mas também levavam o progresso, a paz e uma mensagem nova, avassaladora e contundente que abalava e libertava os corações oprimidos, fazendo com que as almas sedentas fossem saciadas pela palavra maravilhosa, a qual trazia libertação e acalentava os corações com novas perspectivas de vida para o futuro. E concluindo, tudo que Deus planeja fazer, Ele o faz no momento certo, planejado. E quando tudo está pronto, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. Ele pode usar tudo e todos para fazer cumprir a sua vontade. Até aqueles que militam contra Deus podem, no fim das contas, estarem contribuindo para o cumprimento da sua soberana vontade. E resumindo, neste capítulo 1, estivemos falando sobre a vinda de Jesus Cristo, que ocorreu num momento histórico único, que possibilitou que o cristianismo fosse pregado em todo o mundo conhecido no primeiro século. Contribuíram para este panorama favorável a cultura romana, grega e judaica. Os romanos contribuíram politicamente, os gregos contribuíram intelectualmente e os judeus contribuíram eticamente para que o mundo estivesse preparado para o advento de Cristo. Obrigado e Deus os abençoe. E na próxima aula estaremos falando do capítulo 2, a organização da igreja primitiva e as perseguições. Deus os abençoe.